Situação entre China e Japão se agrava bastante, com o Ministério das Relações Exteriores da China exigindo que Sanai Takaichi, a atual primeira-ministra japonesa, se retrate por conta de suas ameaças contra o território da China, o território de Taiwan, inclusive prevendo questões militares, ataques militares, caso não haja retratação dos japoneses. Enquanto isso, shutdown, a paralisação do governo americano tem o seu fim, que é uma ótima medida, uma ótima notícia para o governo Trump, mas ao mesmo tempo com algumas contramedidas que foram exigidas pelos democratas. Falar um pouquinho também sobre a principal mudança militar da Alemanha desde o final da Guerra Fria, com a convocação de jovens acima de 18 anos para compor as forças militares do país. Vai lembrar que Friedrich Merz promete que a Alemanha vai ser a maior potência militar do continente europeu, mas ao mesmo tempo acrescente não só na Alemanha, mas também no continente europeu como um todo, uma visão que talvez os russos não sejam os principais inimigos. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre as mudanças do Pentágono, com Pete Hegseth falando que o bom senso voltou às Forças Armadas do país, enquanto há uma denúncia gravíssima do Ministério Público da Itália de um safari humano em meio a uma guerra dos Balcãs do início da década de 90, onde pessoas pagavam para se divertir eliminando civis, principalmente crianças na Bósnia. O que tá rolando aí, galera? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos. E muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. Para quem não sabe, eu tenho a minha empresa chamada Professor Ricardo Marcílio, que é responsável não só pelo canal, mas por vários outros serviços. Vocês sabiam que, apesar de chamar Professor Ricardo Marcílio, se eu não tivesse o registro no INPI, eu corria risco de perder o nome da minha empresa, tanto por alguém que poderia usar sem querer, ou até mesmo, claro, por má fé. Para fazer o registro, é muito demorado, é burocrático, é difícil. Por isso, eu recomendo para vocês que a mesma empresa que fez o registro para mim, que é a Muvon, faça o serviço para vocês. O serviço ele tem um preço muito competitivo, deixa muito rápido, desburocratizado e você se preocupa com o que realmente interessa, que é gerar valor a partir dos seus negócios. Então, link na descrição e conta com o serviço da Muvon para garantir a segurança da sua empresa. Galera, e aproveitem que o serviço da Muvon é sensacional. Nesse mês de novembro, eles estão em Black Friday. Eles que já patentearam mais de 10 mil marcas aqui no Brasil, estão oferecendo até R$ 1.200 de desconto para você. Mas corre porque é só para os primeiros que entrarem em contato com eles, tá? Link na descrição, galera, e registra sua marca para sua segurança. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe para vocês na introdução, a gente fez um disclaimer, vamos colocar assim, um pouco maior, uma explicação um pouco maior no vídeo de ontem, nas disputas entre China e Japão. Só fazer um breve resuminho aqui para quem não sabe o que está rolando. A Sanai Takaichi, atual primeira-ministra japonesa, conhecida como Dama de Ferro, ela promete rearmar o Japão, fazer o Japão voltar a ter orgulho nacional, tal, inclusive com uma postura um pouco mais belicista em relação aos seus antecessores. Até porque o Shigeru Ishiba, ele saiu do cargo, de primeiro-ministro japonês, sofrendo algumas acusações de ser muito moroso, de ter feito um acordo relativamente humilhante ali frente aos Estados Unidos, tal. E a Sanai Takaichi, que é uma discípula de Shinzo Abe, que já previa na época uma remilitarização, não só para defesa, como prevê a Constituição japonesa, mas também para o ataque do Japão como forma de garantia da soberania nacional. Aliás, não é só o Japão, mas o mundo, ele vem se militarizando. E, em uma das declarações que ela deu para o parlamento japonês, ela falou que ela via uma possibilidade de agressão da China contra Taiwan, uma questão de segurança nacional, ou seja, o Japão poderia considerar que a China intervindo em Taiwan significaria uma ameaça de existência também para o Japão e poderia ter sim uma resposta militar. Nisso começou a escalar as tensões. A gente teve declarações da cônsul chinesa no território japonês, alegando, por exemplo, que uma erva daninha deveria ser cortada pela cabeça, fazendo, claro, alusões a declarações da Sanai Takaichi, a possibilidade de expulsão de embaixadores chineses do território japonês, também por conta dessas ameaças contra a primeira-ministra japonesa, e agora o Ministério das Relações Exteriores da China exigiu que a Sanai Takaichi tem que retirar as suas palavras. Segundo as suas palavras, a Sanai Takaichi sugeriu uma possibilidade de intervenção armada e após a China apresentar representações solenes e fortes protestos, ela ainda assim se manteve obstinada e recusou a retirar suas declarações e ações errôneas. Se o Japão ousar interferir, isso constituirá uma relação de agressão e a China reagirá de forma contundente. Quem briga com fogo acaba se queimando.
mundo. A gente sabe que o Japão está ameaçado militarmente, de fato, por outros países, não vizinhança, porque é uma ilha, claro, né? Mas está muito próximo da Coreia do Norte, que tem testes militares, da China, que tem disputas militares, da Rússia, que tem disputas militares, e a Sanai Takaichi, com esse discurso um pouco mais belicista, militarista, mas com grande apoio também dos americanos, talvez o grande sonho dos americanos seja formar uma OTAN asiática, e convenhamos que cada vez maior é a parceria militar dos Estados Unidos com alguns países locais, principalmente com a Coreia do Sul e também com o Japão. A China também demonstra as preocupações com o aumento da presença da OTAN na região da Ásia-Pacífico. Lembrando que é uma região super estratégica, é hoje o oceano mais movimentado do planeta. Só que, como eu trouxe para vocês, para a China, uma invasão, entre aspas, contra Taiwan não é um crime, porque Taiwan não é um território independente, segundo a China. A China nunca reconheceu a movimentação política do Kuomintang. Em 1949, em plena Revolução Chinesa, quando o Kuomintang não aceita a derrota na Revolução Chinesa, foge para a ilha de Formosa e funda o que eles chamam de República da China. A República Popular da China, que é a China continental, chamou eles de a Ilha Rebelde. Cara, quando você pega na prática, desde a década de 70, nem a ONU, nem os Estados Unidos, nem o Japão, pouquíssimos países do mundo reconhecem a independência de Taiwan. Então, quando a gente vê na mídia, nossa, a China vai invadir Taiwan. Para a China não é uma invasão, porque não tem como invadir você invadir um território que é seu, entende? Ah, a China tem embarcações no Estreito de Taiwan, está sobrevoando o espaço aéreo de Taiwan. Cara, não tem nenhum problema, porque é território chinês, segundo a República Popular da China. Então, a Sanai Takaichi fazendo essas declarações, é óbvio que mexe com uma questão muito sensível dos chineses, até porque, lembrando, o próprio Xi Jinping colocou, inclusive nos planos quinquenais, não só o Xi Jinping, mas o Partido Comunista Chinês, que nos próximos 5 anos, a reunificação da China. E quando fala isso, obviamente, no sentido assim, concreto da coisa, é a questão de Taiwan, é um dos objetivos do Partido Comunista Chinês. Além disso, cara, tivemos também o fim do shutdown nos Estados Unidos, o que, claro, é uma ótima notícia para o país. Primeiro tinha sido aprovado pelo Senado por 60 votos a 40, depois de 43 dias de paralisação, e ontem votação na Câmara, 222 a 209 votos. Ponto importante, que 2 republicanos votaram contra a proposta, ou seja, favoráveis a continuar com o shutdown nos Estados Unidos, enquanto 6 democratas foram a favor de acabar com o shutdown, trocando meio que os lados aí, né? Por que isso é importante? Porque o shutdown, ele na prática não entra em consenso o que o executivo quer e o que o parlamento quer, o poder legislativo quer. Então você simplesmente não consegue liberar o dinheiro para pagar funcionário público, para fazer investimentos em setores inclusive estratégicos, como setores militares, da aviação, pontos de turismo. Óbvio que isso compromete, cara, trabalhadores federais que estavam sem receber há mais de um mês. Claro que todos os salários agora eles vão ser pagos de maneira retroativa. O Trump ele até prometeu o bônus para alguns funcionários que não paralisaram, né, que não pararam de atuar, mesmo sem receber os seus devidos salários. Mas agora a situação volta ao normal. Só que, claro, é política. E a gente tem um cenário bastante desafiador para o Trump, que é o Trump com uma queda de popularidade, os democratas que conseguiram resultados importantes nas últimas eleições que aconteceram na semana retrasada, o Zohran Mamdani, por exemplo, como prefeito de Nova York. Mas não só, ali em Nova Jersey também, outros territórios, os democratas, eles se posicionaram bem politicamente, o que pode ser um indicativo de um aumento de popularidade para as próximas eleições de midterm elections. E é claro que o Trump, como presidente do país, como figura polêmica, se ele não consegue fazer os gastos ali públicos, isso recai mais sobre a figura do Trump do que sobre a figura do parlamento. Pelo menos essa era a visão, né, do shutdown, o principal culpado era o Trump, pelo menos segundo a população americana. Quando você pega, por exemplo, o motivo desse shutdown, estava principalmente relacionado a manter gastos públicos relacionados ao setor de saúde, principalmente para a população imigrante, mesmo os imigrantes indocumentados. A alegação do Trump é que isso aumentaria os gastos para a população que nem a população dos Estados Unidos, ou regulamentada como moradora dos Estados Unidos. Na prática, o que foi feito? Foi assinado o shutdown, mas com ressalvas. Primeiro, que esse shutdown, ele só vale, né? Aliás, o fim do shutdown, a aprovação dessas contas só vale para até o dia 30 de janeiro de 2026, quando teremos uma nova proposta de gastos, enfim, e pode ser que entre novamente no novo shutdown, porque em dezembro
Os republicanos não aceitaram incluir esses gastos com saúde nesse orçamento. Mas em dezembro ficou comprometido que vai ter uma votação para novamente incluir esses gastos com saúde, que os republicanos são contra. Se não for aprovado, possivelmente um novo shutdown deve acontecer em janeiro. Além disso, a ideia é que não haja proibição, aliás, fique proibido a demissão de servidores. Até o dia 30 de janeiro, o Trump ele tinha prometido que o shutdown ele seria excelente para ver quais agências, quais funcionários não eram exatamente necessários para o governo federal americano. O Trump está proibido de demitir funcionários até o dia 30 de janeiro. E também a ideia é que o SNAP, que é um sistema, galera, de assistência alimentar, vai se manter até setembro de 2026, sendo que nem todos os republicanos eram exatamente favoráveis à manutenção desses gastos públicos. Então, como eu falei, é uma notícia importante, prorroga o financiamento até o dia 30 de janeiro, mas com algumas ressalvas que aumentam os gastos públicos sim dos americanos e que, se não entrar num consenso acerca dos gastos com saúde em dezembro, pode provocar um novo shutdown em janeiro, às vésperas do midterm elections. Aguardo o que eu tô falando, hein, galera? Vai dar problema ainda, vai dar problema. Além disso, tivemos também uma notícia importante sobre a principal mudança militar da Alemanha desde a Guerra Fria. O governo alemão está convocando todos os maiores de 18 anos, sendo que as mulheres são em caráter opcional, mas os homens em caráter obrigatório, e eles vão ter que dar entrevistas, fazer testes de aptidão física para compor o exército americano. Vai ser ofertado na condição de voluntário, e aliás, galera, com um valor bem significativo. A gente está falando de 2.600 euros por mês. Claro que o custo de vida é diferente, né? Mas se você fizer uma certa conversão cambial, convenhamos que tá dando um valor próximo de 15 mil reais por mês. Cara, valor importante, tá? Para você participar de um período de 6 meses, em que 3 vão ser de um treinamento básico e 3 serão treinamento básico, assim, de como funciona o exército e tal, e 3 de operações leves, coisas meio do cotidiano, para você aprender como que funciona o exército. Alguns eles vão ser incorporados de maneira definitiva e outros vão virar reservistas. A ideia da Alemanha é que a gente tenha, ao final desse treinamento, a ideia de 2.600 ativos, aliás, 260 mil ativos e 200 mil reservistas. Qual que é a grande questão que se coloca? Primeiro, que a Alemanha, Friedrich Merz, já tinha prometido isso quando ele sucedeu Olaf Scholz. A Alemanha tem que se rearmar. Como a principal economia do continente europeu, como o principal país da União Europeia, sendo do Banco Central Europeu, do Parlamento Europeu, do Conselho Europeu, enfim, a Alemanha tem responsabilidade também militar. E a Alemanha, principalmente desde o final da Guerra Fria, estava esquecendo os gastos militares, gastando mais com o setor de educação, transporte, moradia, etc., com o tal do welfare state, o bem-estar social. A Alemanha vai se rearmar para não ficar dependendo de outros países. Vai lembrar que a Alemanha, por exemplo, não tem as suas próprias ogivas nucleares. Tem ogivas nucleares americanas, que não depende só da Alemanha, né, para, enfim, fazer não tem autonomia sobre o uso desses equipamentos. E claro que tem países europeus que têm as armas nucleares. Mas a gente está falando de França e Reino Unido. A Alemanha, assim, própria, não tem. A Alemanha promete investir fortemente, rearmar sua defesa e ser o principal exército do continente. Professor, isso é um indicativo que eles estão preocupados com a Rússia? Sim, é o argumento que eles estão utilizando. Só que vamos lá, cara, isso vendo, né, até mídias locais da Alemanha. É um plano interessante para reforçar o contingente militar, mas a gente fala de uma guerra moderna que exige treinamento com equipamentos ultra sofisticados. A gente está falando de drones, guerras eletrônicas, posições de comando de artilharia, mísseis, por exemplo, programação. Muito possivelmente, esses 6 meses não vão dar conta de você preparar um exército de alta capacidade para lidar com o conflito. Então, é o início de um processo, mas não sei exatamente se vai dar certo. Além disso, durante muito tempo, a sociedade alemã e a sociedade europeia acabou que meio que desvalorizando essa questão militar. Até por isso que eles estão oferecendo 2.600 euros. Porque, se não for por esse valor tão significativo, não acho que haveria contingente suficiente para dar conta de repor esse número de ativos e reservistas que a Alemanha quer. Lembrando que eles até falaram que, se não der o número mínimo, um sorteio vai acontecer e mesmo pessoas que não sejam voluntárias vão ter que ser incorporadas ao exército alemão. Mas mostra um rearmamento do continente europeu, principalmente da Alemanha. E claro, galera, a alegação da Alemanha mesmo, tá?
é o medo de uma possível agressão dos russos. Essa é a justificativa. Só que temos problemas políticos ou geopolíticos para a Alemanha consolidar esses planos. Porque se eles alegam que hoje o grande problema, a grande insegurança da Europa está na Rússia, o partido hoje, que é o mais popular da Alemanha, não é o que comanda o país, porque não conseguiu fechar aliança. E hoje vem aumentando sua popularidade em detrimento, né, da CDU, do partido da centro-direita, é a alternativa para a Alemanha. E a gente tem, segundo a própria mídia alemã, alguns setores da alternativa para a Alemanha, Alice Weidel talvez nem faça parte desse setor, mas figuras como o Tino Schurpala, que é o vice-premier, né, o vice-líder da alternativa para a Alemanha, que tem um pensamento muito mais pró-Rússia, muito mais, eu não diria exatamente pró-Rússia, pelo menos é a alegação que a mídia faz, claro, né, mas eles não se definem desse jeito. Eles alegam que isso é uma tática da mídia alemã para tirar os méritos dos seus pensamentos. Alegar, eles são subservientes à Rússia. Eles alegam que, na verdade, eles são nacionalistas. E eles não se conformam em ver o dinheiro do povo alemão indo para sustentar uma guerra em outro país. Ainda mais com a Ucrânia envolta, por exemplo, em casos de corrupção. E eu falei para vocês que esse caso de corrupção da Ucrânia ia servir como argumento para que muitos desses partidos, dessa direita nacionalista que é crescente hoje no continente europeu, questione, poxa, então é para isso que a gente está sustentando a Ucrânia? É para isso que o pagador de impostos da Polônia, da Hungria, da Eslováquia, da Alemanha, da França, da Espanha, enfim, está gastando seu dinheiro para sustentar corrupção no regime ucraniano? Então, por mais que o Zelensky esteja alegando, né, que ele demitiu os ministros do tal, isso pode ser utilizado como argumento para redução da ajuda militar. A gente teve, por exemplo, galera, a ideia, né, do próprio líder ou do vice-líder da AfD, colocando que, na verdade, a Alemanha está com o pensamento errado, porque o Putin nunca fez nada com a gente, mas se for pegar outros países, inclusive mais próximos da gente, como a Polônia, fizeram. Ele alegou, por exemplo, que um dos caras que estavam envolvidos no atentado contra o Nord Stream, e muita gente esquece, mas o gasoduto Nord Stream, ele não é um gasoduto russo, ele é um gasoduto russo e alemão, que conectava a região da Rússia, claro, né? Passando pelo Báltico ao território da Alemanha. Ele passou por uma explosão, inclusive a Polônia tinha ucranianos que participaram desse atentado e a Polônia se recusou a extraditar. Ou seja, o cara tá com uma infraestrutura que era da Alemanha e não pode ser responsabilizado por isso, porque a Polônia não deixa ele ser responsabilizado. Inclusive, né, colocando que, então, esse reforço do poderio militar alemão pode não necessariamente ser contra os russos. E aí, galera, que lado você acha que tá certo, hein? Setores da alternativa para a Alemanha, Friedrich Merz. Fato é que o Friedrich Merz hoje atravessa uma grave crise de popularidade. Além disso, o Pete Hegseth, que é o secretário de defesa dos Estados Unidos, o chefe do Pentágono ou do Departamento de Guerra, como ele chama, já vem anunciando há um bom tempo que reformas vão ser feitas no poderio militar dos Estados Unidos. Até recentemente ele fez uma convocação com vários generais, não só que estavam nos Estados Unidos, mas espalhados pelo mundo, e todo mundo achou, meu Deus, ele vai fazer demissões gerais e tal. Não, ele anunciou algumas mudanças. Mudanças que vão no sentido, segundo as suas palavras, de que o bom senso voltou ao Pentágono. Segundo ele, tá? Chega de justiça social, chega de politicamente correto, chega de lixo ideológico que contaminou esse departamento. Chega de escritórios de diversidade, equidade e inclusão. Chega de homens de vestido. Chega de adoração às mudanças climáticas, chega de divisão, chega de ilusões de gênero. Isso já era uma promessa do governo Trump, que ele ia acabar com as políticas de equidade, de inclusão, de pessoas trans, por exemplo, no exército americano. E isso está sendo concluído com as palavras do Pete Hegseth. Cara, assim, de fato, né? A gente percebe que talvez essas pautas, elas tenham tirado algum sentido mais de meritocracia no exército americano, mas acho que ele tá misturando ali, né, alhos com bugalhos aí, né? Em que sentido, cara? Chega de mudanças climáticas, falar isso do Departamento de Guerra, qual que é a relação que tem, né? Então, meio que ele tá colocando uma postura total do governo americano, que é uma pauta do governo Trump, o America First, ou seja, primeiro pensar nos interesses americanos, independente de pautas sociais, interesses estrangeiros, ou pautas que sejam definidas pela comunidade internacional, os americanos vão pensar primeiro nos seus próprios interesses. E para finalizar, pessoal, uma notícia bastante polêmica, mas que já era denunciada há bastante tempo, só que agora entrou em vias de investigação por denúncias ao Ministério Público da Itália de uma espécie de safari humano. Para quem já assistiu o filme Bacurau, é mais ou menos essa ideia que aconteceu na Guerra dos Balcãs. Como assim, professor?
A Guerra dos Balcãs, ela vai acontecer pelo menos entre Sérvia e Bósnia, entre a antiga Iugoslávia e a Bósnia, quando a Bósnia anuncia em 92, a partir de um referendo local, o seu separatismo. A gente sabe que a Iugoslávia, enquanto país mesmo, né, se consolidou até 1991, quando algumas das províncias, alguns dos territórios, por questões étnicas, nacionalistas, começaram a anunciar o seu separatismo. Em 92, quando a Bósnia o faz, a gente tem o Slobodan Milosevic não aceitando essa reivindicação e partindo para uma guerra. A guerra mais sangrenta do continente europeu desde o final da Segunda Guerra Mundial, só sendo superada agora pelo conflito entre Rússia e Ucrânia, que infelizmente, né, ultrapassou os números. Falo infelizmente porque qualquer guerra, claro, é triste. O Slobodan Milosevic, dentre outras figuras, como o chefe da inteligência, o chefe militar, eles até foram denunciados, eles foram presos pela Corte de Haia por crimes que foram cometidos nessa guerra. Foram ataques generalizados contra crianças, contra civis. Hoje, quando você pega, por exemplo, aquela região dos Balcãs, via de regra, existe uma grande rivalidade entre croatas e sérvios, entre eslovenos e sérvios, entre bósnios e sérvios, entre albaneses, que apoiam a independência hoje de Kosovo, e sérvios. Ou seja, os sérvios eles não são muito benquistos. Também pelos crimes que foram cometidos na década de 90, em meio a essa independência das ex-repúblicas que formavam a antiga Iugoslávia. Só que dentro desse processo, a gente tem números que são assustadores. Por exemplo, alegam-se que 65 mil a 80 mil crianças, que correspondia à época 40%, das crianças que viviam na antiga Bósnia, foram alvejados por snipers, no movimento conhecido ali como Cerco de Sarajevo. A Itália faz ali, que é uma proximidade geográfica com a Eslovênia. A Eslovênia fazia parte da antiga Iugoslávia. O que o Ministério Público da Itália está alegando agora, está investigando, é que uma empresa chamada de Aviogenex, que era uma companhia aérea da Iugoslávia, mas que tinha uma filial no nordeste da Itália, organizava viagens que mega milionários pagavam. E, segundo o Ministério Público, existem denúncias de russos, de canadenses, de ingleses, de norte-americanos, de italianos mesmo, que pagavam valores próximos de 100 mil euros, 80 mil libras, próximos aí, vamos colocar uns 600 mil reais, para passar um final de semana na Bósnia. Eles recebiam, né, faziam uma viagem, iam de sexta até domingo, e eles ficavam próximo das vilas que estavam sendo cercadas, disparando contra civis, inclusive contra crianças, como se fosse uma caça, um safari mesmo. Cara, o mega milionário não tinha muito o que fazer, vamos colocar assim, fazia uma viagem legal a uma região de guerra, onde as famílias estavam enclausuradas nas suas casas, muitas vezes só saíam para tentar conquistar algum tipo de alimento, algum tipo de medicamento, eram alvejados por esses snipers, que eram de milícias sérvias e também de alguns bósnios cooptados pelos sérvios, para não deixar a independência da Bósnia. Só que agora tem a notícia que, além disso, a Iugoslávia, ou a Sérvia, né, a liderança ali, o centro político da antiga Iugoslávia, também ficava recrutando pessoas para ajudar como uma forma de diversão. Arrecadava dinheiro, matava civis da Bósnia e ainda conseguia manter o cerco a Sarajevo. De novo, essas denúncias já existem há um bom tempo e o Ministério Público da Itália está investigando porque aparentemente existem pessoas que estão vivas até hoje que participavam desse safari humano contra civis na Bósnia. Espero que isso seja bem averiguado, que isso seja bem identificado e as pessoas sejam punidas pelos crimes que foram cometidos na Guerra dos Balcãs. Terrível, hein, galera? Beleza? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.